Fala galerinha do canal, tá começando mais um aqui, Bem-aventuranças, essa série maravilhosa que vocês adoram e estão gostando demais. Estou aqui mais uma vez para trazer essa série para vocês. Esse é o quarto episódio, então deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito aqui, tá bom? Venha participar com a gente que toda quarta-feira tem essa série. Então roda a vinheta! Então, para você que está aqui já no nosso Bem-aventuranças, já sabe como funciona, nós estamos em busca de responder uma pergunta aqui no Bem-aventuranças, que é: de quem é o reino dos céus? E nós já sabemos que lá no capítulo 5 de Mateus, nós temos os pobres de espírito. Quem são eles? Quem são os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidores. E hoje nós vamos falar no quarto ponto aí, que é o nosso quarto episódio, que é os que têm fome e sede de justiça. Então vamos aí entender melhor quem é esse, o que vai falar nesse versículo pra gente. Fome é urgência de se alimentar, sede é urgência de água. Não se trata, portanto, de nada referente ao homem e sua própria justiça, porque o homem não tem capacidade de justiça em si. Trata-se de uma que é capaz de ser saciada através de uma busca. E aí a gente faz aquela pergunta, né? Quem tem fome e quem tem sede? Então vamos ver isso na prática com os textos bíblicos, né, que a gente separou para vocês, para que vocês possam entender melhor quem são essas pessoas que têm sede e fome de justiça. Vamos lá? Então diz aí o seguinte, né, no versículo 6, em Salmos 119, versículo 142, vai falar: a justiça de Deus é eterna. Nós vamos ver também em Isaías 32:17, que vai falar: o efeito da justiça é a paz. E nós temos aí também, né, Romanos 10:3, que vai dizer: não buscamos a própria justiça, como a gente já viu aí no próprio slide mostrando para vocês. Nós não temos essa justiça em si mesmo, em nós mesmos, né? E nós vamos ver aí também em Provérbios 21, a justiça é a honra. Por último, nós vamos entender que a fome e a sede não são terrenas, que saciam o corpo humano em suas necessidades, mas nas espirituais e eternas. Então, para você entender melhor isso, nós vamos trazer o texto e vamos explicar cada um deles aqui para vocês entenderem melhor. E vocês podem reparar aí que eu falei para vocês aí de um modo contrário. Você vê que eu já coloquei os versículos primeiro da justiça para depois falar sobre fome e sede. Então nós vamos fazer esse paralelo aqui, primeiro mostrando o que é a justiça, para entender qual é essa sede e essa fome que nós temos. Amém? Então vamos lá? Os que têm fome e sede de justiça, quem são eles? Salmos 119, 142 é o versículo, e vai dizer lá: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Então você entende muito bem que a justiça que nós vamos tratar aqui não é uma justiça terrena, mas é uma justiça eterna. E qual que é essa justiça? A gente vai aprender um pouco mais sobre a justiça que está dizendo aí no versículo 6. Vamos lá então. Isaías 32:17, que é o outro texto que a gente citou aí também. É para o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança. Sempre. O efeito da justiça será paz. Então você que está me vendo aqui, você sabe que essa sede, o efeito dela é justiça e paz. Então vamos continuar entendendo aqui, depois a gente junta tudo isso em um contexto só, tá bom? Vamos lá. Romanos 10:3 vai dizer aí para vocês, ó: portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram à justiça de Deus. Então, quando nós nos sujeitamos à nossa própria justiça, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos que é a verdade, acaba que nós não vamos conseguir cumprir com aquilo que Deus
tem nos ensinado, que é sujeitar a Deus ou estar com a justiça de Deus entre aquilo que nós estamos vendo. É como se você olhasse as coisas de fora e não mais só de dentro. Então você fica ali naquela justiça porque está acontecendo algo com você e você acaba não conseguindo ter uma justiça correta, uma justiça que realmente é verdadeira, mas sim aquela que está te defendendo. Então quando você olha essa justiça de Deus, como Deus olha a situação que você está vivendo, com certeza você vai passar melhor por aquilo e vai conseguir viver aquele momento numa justiça que é uma justiça eterna, como a gente já falou aqui. Então o último aí é Provérbios 21, né, sobre a justiça, que vai dizer o seguinte: o que segue a justiça é a beneficência, achará a vida. Então, o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Então, quando a gente faz essa justiça, ela seja benéfica, ela vai achar a vida. E a justiça é a honra. Então, você consegue aí passar por esse momento melhor. Agora, o suprassumo de tudo isso aqui é quando a gente chega aqui em João, capítulo 8, de 45 a 51, que vai dizer o seguinte: mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Isso é Jesus falando, né? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não os escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Veja que eu grifei vários pedaços, vários trechos dessa passagem para que a gente entendesse melhor ela. E ela dá um exemplo total do que seria sede e justiça. Aqui a gente consegue perceber, nas palavras grifadas que eu coloquei para vocês conseguem perceber que não me credes. Então quem está vendo não crê em Jesus, mesmo vendo ele. Quem dentre vós convence-me do pecado? Ou seja, que diz que eu tenho pecado, é o que ele estava querendo dizer. E se vos digo a verdade, por que não credes? Então, se mesmo eu dizendo a verdade para vocês, por que vocês não estão crendo no que eu estou dizendo? E aí eles respondem de uma forma de como eles estavam vendo, qual que era a justiça que eles estavam vendo para julgar a Cristo. E eles colocam assim: não dizemos nós que és samaritano, ou seja, que você é separado, que você é um excluído, né? Porque o samaritano era visto dessa forma. Eram povos que adoravam em dois lugares diferentes, mas não era um povo aceito pelos judeus. Então nós não estamos dizendo que você, Jesus, é um não aceito por nós. E aí eles continuam: e que tens demônio. Então nós também não estamos dizendo também que vocês, que o Senhor, né, que Jesus tem demônios. Era assim que os fariseus estavam dizendo para ele. E Jesus respondeu: eu não tenho demônios, afirmando, né, que realmente é isso. Eu não tenho demônios, antes honro o meu Pai. E eu não preciso, né? É como se ele falasse: eu não preciso de ser julgado por essas coisas, nem por pensamentos de se eu sou samaritano ou se eu tenho demônios. É isso que ele quer dizer. E vós me desonrais. Por quê? Porque ele está honrando o Pai, ele está seguindo aquilo que Deus tem deixado para ele. E ele continua: eu não busco a minha glória. Como a gente falou antes sobre a justiça não vem de si mesmo, mas sim, né, de Deus. Então ele explica sobre isso: eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Ou seja, falando que Jesus, as pessoas olham para Jesus e, como eles citaram aqui antes, né, buscam uma justiça no que ele está fazendo.
né? Ele não é um separado, mas ele também não tem demônios. Mas quem é Jesus? Era a grande pergunta e a grande questão. A quem a busque e julgue. Em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Confirmando mais uma vez, né, que aquilo que a gente sempre fala sobre a bem-aventuranças e que está nas bem-aventuranças, quando você lê, os que têm fome e sede de justiça. Quem seriam eles? São aqueles que buscam a Deus essa sede e essa justiça, uma sede e justiça de uma justiça eterna, de uma justiça que honra a Deus, que busca honrar os princípios daquilo que Deus colocou como ensino de vida para a gente. Então, eu citei vários textos aí para vocês da parte da justiça. É só você voltar um pouco o vídeo e pegar para você não perder e ver que nós citamos cada parte para chegar nesse texto e complementar com o que Jesus fez. Então, ele termina aqui falando: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Porque ele quer dizer que se você conhecer a palavra dele, se você conhecer todo o conteúdo bíblico, você consegue desmistificar tudo aquilo que as pessoas vão falar a seu respeito e vão colocar que você é tal pessoa. Você não é um samaritano, você não é um endemoniado. Então quem é você? Tentando te julgar, querendo colocar uma justiça, né? Uma justiça que não é uma justiça de paz, como a gente falou aqui. É uma justiça que julga, né, colocando sempre a pessoa como um condenado. E nós já sabemos que nós somos libertos, né, de todo o pecado, libertos pela palavra do Senhor. Então nós não precisamos provar nada para ninguém. E Jesus, ele também faz isso aqui com os fariseus, com os mestres da lei, dizendo para eles que ele não precisa provar para ninguém quem ele era, porque ele já tinha mostrado que com as ações dele, ele não tinha pecado, ele vivia uma vida de retidão, uma vida que mostrava Deus através da vida dele. E mesmo assim, tinha pessoas que buscavam nele uma glória. Qual que era a glória que eles buscavam? Uma glória que Jesus seria um novo rei, um rei que reinaria sobre um trono e sobre o trono de Roma, justamente para desbancar toda a Roma, que ele seria um rei sobre o povo, lideraria como um líder, né, político. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para mostrar a paz e veio para mostrar muito mais do que só liderar sobre os homens, mas sim liderar sobre a terra e sobre o céu. Então ele abre uma porta que nunca mais será fechada, e por mais que todos aqueles ali naquele momento e hoje também, nos dias atuais, julguem a Cristo pelo que ele fez e pelas coisas que ele mostra na palavra dele, hoje nós sabemos que aqui ele ainda completa dizendo, né? Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, se você quer ter uma vida eterna, quer viver mais nessa terra, ou não quer viver, mas quer ser levado com ele para a glória, tem que saber que você precisa ler a palavra e ter ela dentro do seu coração. E a fome e a sede que você tem que ter dia após dia é justamente da palavra de Deus, e ela será a sua justiça do bem e do mal, o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Esse foi mais um episódio da Bem-aventuranças para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Deus abençoe a todos. Tchau!